O mercado existe desde os primórdios da humanidade. Teve seu início com a fixação do homem em território quando houve a necessidade de troca de mercadorias entre pessoas para garantir a sobrevivência do homem. Com o passar do tempo, o mercado foi evoluindo, com o surgimento da moeda, por exemplo, e houve uma necessidade muito ampla de estudá-lo para que houvesse um maior rendimento em suas atividades, assim como o marketing. O surgimento do mercado. Pode-se dizer que o mercado teve seu início juntamente com o comércio, que é uma das atividades mais antigas exercidas pelo homem. Muitas civilizações se utilizaram dele, o que contribuiu significativamente para o seu progresso ao longo dos anos. Os fenícios, com certeza, na Idade Média, sobressaíram-se na arte de mercar desta época, desenvolvendo seu comércio através das cidades do mar Mediterrâneo. Eles tinham como sua principal atividade econômica o comércio, que trabalhava com a comercialização de armas de bronze e ferro, joias e estátuas religiosas. Precisar um período em que as atividades comerciais foram inventadas é uma tarefa praticamente impossível, mas podemos aproximar o surgimento do mercado no mesmo período em que o homem deixou de ser nômade e fixou-se em um local específico para viver. De início, o homem produzia algo e necessitava de uma troca para satisfazer suas necessidades com outra mercadoria, e assim negociava-se. Bom, o tempo então foi passando e o homem se viu com a necessidade de criar uma moeda para estar, no caso, fazendo essas trocas que ele fazia no comércio. Isso ocorreu devido ao fato de ser difícil você estar fazendo o transporte de mercadorias grandes, para você trocar umas com as outras. Então, o homem criou a moeda de fácil transporte, uma moeda pequena, que era igual para todos os mercados e sempre precisava dela para estar fazendo essa compra, essa troca. Esse hoje em dia é o dinheiro que a gente conhece, de papel, de moeda e etc. Desde os primórdios das atividades comerciais, a quantidade de trabalho empregada para a fabricação de uma riqueza ou mercadoria era um pressuposto fundamental para que o preço dela fosse determinado. Assim sendo, a dificuldade de produção de uma riqueza ou a raridade da mesma seriam fatores essenciais que indicariam seu preço elevado. Em contrapartida, outra mercadoria de fácil obtenção ou de fabricação simples teria uma valoração bem menor. Progressivamente, vemos que o desenvolvimento do comércio estipulou uma valoração não limitada ao custo natural da mercadoria. Transporte, impostos, salários e outros gastos foram incorporados paulatinamente ao processo da fabricação de tais riquezas. Foi dessa forma que a atividade comercial passou a ganhar ainda mais complexidade entre seus envolvidos. O desenvolvimento do marketing. Com a variedade de mudanças ocorridas tanto na economia quanto nos meios de produção, na sociedade e nas tecnologias, o marketing também sofreu várias mudanças. Ao longo dos seus 2 séculos de existência, muitos fatos marcaram sua trajetória e contribuíram para o seu desenvolvimento. Algumas de suas funções iniciais desapareceram por completo, mas novas funções foram sendo atreladas a essa área do conhecimento. Alguns autores, como Las Casas, preferem dividir o desenvolvimento do marketing em 3 eras distintas. São elas: Era da produção. Esta era foi caracterizada por uma demanda maior que a oferta. Assim, as ideias dos empresários e a disponibilidade de recursos eram fatores determinantes na comercialização. Ou seja, as pessoas queriam comprar muito, e as ofertas não sanavam todos os pedidos. Era sempre preciso produzir mais. Era de vendas. Teve seu início em 1930 e foi caracterizada pelo surgimento dos primeiros sinais do excesso de oferta, já que muitas empresas começaram a utilizar técnicas de vendas bem mais agressivas, para assim se livrar dos produtos acumulados em seus estoques, em razão da grande quantidade de produção. Era do marketing. Teve seu início em 1950 e foi caracterizada pela percepção dos empresários sobre a importância da conquista e manutenção dos negócios a longo prazo. A partir desta era, começou-se a dar mais atenção para os desejos e necessidades da clientela, para assim valorizar mais o consumidor.
A descoberta. No início do século XX, as técnicas de propaganda e vendas avançaram, aumentando assim o desejo do consumidor em comprar. Nesse período, as teorias sobre distribuição se desenvolveram, surgindo assim o marketing, que tinha como nome na época Trade, Commerce ou Distribution. 1920 a 1930. Nesta época, os princípios de marketing foram postulados e um corpo de pensamentos genéricos foram integrados pela primeira vez. Contudo, a preocupação com o marketing ainda não estava presente, especialmente porque toda a produção era vendida pela falta de concorrência. O período da reavaliação. O conceito e a explicação tradicional de marketing foram reavaliados nessa época, em 1940 até 1950, época após Segunda Guerra Mundial. Ocasionou um laboratório importante para a psicologia entender práticas de persuasão. Década de 1960. A primeira grande mudança nesse cenário ocorreu por volta de 1960, com Theodore Levin, mais tarde intitulado Pai do Marketing. Professor de Harvard, publicou o seu artigo Miopia em Marketing na própria revista da faculdade. Revelou uma série de erros e percepções, mostrou a importância da satisfação do cliente e transformou para sempre o mundo dos negócios. O vender a qualquer custo, nesta década, deu lugar à satisfação garantida. Não é à toa que logo após este período renasceram várias marcas comerciais como Coca-Cola, Sears, Marlboro. O mundo do marketing começou a borbulhar. Artigos científicos foram escritos, pesquisas feitas e dados estatisticamente traçados. Separou-se as estratégias eficientes dos achismos e viu-se a necessidade de um estudo sério no mercado. Nos anos 70, destacou-se o fato de surgirem departamentos e diretorias de marketing em todas as grandes empresas. Não se tratava mais de uma boa ideia, mas de uma necessidade de sobrevivência. É nessa época que se multiplicaram os mercados e os shopping centers e vários outros empreendimentos. Década de 1980. Em 1982, o livro Em Busca da Excelência, de Tom Peters e Bob Reitman, inaugurou a era dos gurus de marketing. Num golpe de setor editorial, produziram o livro de marketing mais vendido de todos os tempos, ao focarem completamente suas atenções ao cliente. O fenômeno dos gurus levou o marketing às massas, portanto, às pequenas e médias empresas e todo tipo de profissional. O fenômeno dos gurus, entretanto, foi responsável pelo posterior descuido com o rigor da investigação científica e uma tendência ao modismo. Década de 1990. Assim como fez em muitos outros setores, o avanço tecnológico dos anos 90 teve um forte impacto no mundo do marketing. O comércio eletrônico foi uma revolução na logística, distribuição e formas de pagamento. O serviço de atendimento ao consumidor, entre outras inovações, tornaram possível uma gestão de relacionamento com os clientes, em larga escala. E como se isso não fosse suficiente, a internet chegou como uma nova via de comunicação. Outra tendência do período foi o fortalecimento do conceito de marketing societal, no qual tornou-se uma exigência de mercado haver uma preocupação com o bem-estar da sociedade. A satisfação do consumidor e a opinião pública passou a estar diretamente ligada à participação das organizações em causas sociais, e a responsabilidade social transformou-se em vantagem competitiva. Em razão de todos os temas e fatos abordados nos vídeos, esperamos que tenham compreendido sobre o tão importante estudo do marketing e do mercado que se desenvolveu durante a história. Muito obrigado e bons estudos! Speakers loud, the house is ours tonight. No limit, not even the sky. Broken glass everywhere, we don't care. Then siren, hear them screaming in the dark. I'm a good, good girl, but sometimes naughty. I'm a good girl, just wanna move my body.
rather die. No, no, nobody will get me out of here. No one can stop me tonight. No, no, nobody will get me out of here. Oi? Foram reavaliados nessa época, em 1940 até 1950, época após Segunda Guerra Mundial. Gente, o negócio tá fácil ali. Nessa época, os princípios de marketing foram postulados e um corpo de pensamentos genéricos integrados... Nossa, meu Deus do céu. Conclusão. Calma, vou soltar. 1, 2, 3. Start. Assim como fez em muitos setores, o avanço tecnológico dos anos 90 teve um forte impacto no mundo do marketing. O comércio eletrônico foi uma revolução no... Não foi. De novo. Primeiro erro. 3 e... valendo. Nessa época, os princípios de marketing foram postulados e um corpo de pensamentos genéricos integrados, pela primeira vez. Contudo, a preocupação com o marketing ainda não estava presente, especialmente porque a produção era... 1, 2, 3 e vamos que vamos. 1, 2, 3 e vamos que vamos. Esperamos que tenham entendido o tão importante estudo do mercado e do marketing que se desenvolveu e se desenvolve até hoje na história. Errei de novo, Matheus. Pronto! Prontinho. Vou ler agora virou outra pessoa. Toda a classe, vai, toda a classe. Tá bom?